Antes você tinha a questão dos festivais de cinema, que existe hoje, tem os festivais de cinema, que é uma forma também de você divulgar os filmes, né? Então os curtas-metragens muita gente faz como exercício, porque o curta-metragem é uma forma de você... você faz tudo que você faz num filme grande, só que você faz de forma reduzida, mais barato, então ele se torna mais viável. Então, às vezes o cara ele tem até um projeto de um longa que ele quer produzir, mas às vezes ele não tem um recurso ainda de um longa. Então, muitas vezes ele vai fazer aquilo num curta, ele vai experimentar aquele roteiro. O curta, na verdade, é uma forma de experimentação, né? A gente Já tá gravando, né? Aqui, velho. A gente vai gastar tudo. Os repertórios. Não. Encerra, corta. Muito bom, show de bola. Olha, mas é top, não. A gente já tem muita coisa pra falar já. Pode gravar. Mano, eu acordei, não sei nem como que tá meu cabelo. Esse cara... Então deixa eu dar uma penteada aqui também pra galera que está me ouvindo no podcast. Não, brincadeira. Dá pra... Tá estranho, mas beleza. Show de bola. Eu pentei o cabelo, geralmente. Então vamos lá. Bom. Já começou já? Já gravando? Gravando. Então, gravando. Tá bom, primeiro é um prazerzão te receber aqui. Prazer é meu. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comunica Podcast. E hoje a gente tá aqui conversando com o Euler. O Euler é um grande amigo meu. E além de amigo, foi meu professor. E... De interpretação, já a gente vai chegar nesse ponto, mas é por isso que eu chamei ele aqui também, pra gente conversar um pouquinho hoje sobre arte cênica, sobre comunicação pessoal, porque eu acho que essas duas áreas, elas de certa forma se integram muito e que tem muito a ver também com o tema do podcast, que é a comunicação, né? E trazer um pouco pra galera entender o que é esse mundo, né? O que é o mundo da arte cênica, o que é esse... Então se apresenta pra galera aí, Euler. Bom, olá a todos. Meu nome é... Bom, já me apresentou. Meu nome é Euler Santi. Eu sou ator, trabalho na área já há mais ou menos 23 anos já. E dentro disso, né, eu trabalho não só na parte de teatro, mas depois eu já me desenvolvi para o cinema. E na verdade a gente vai tentando, na questão da sobrevivência, vai tentando aí para todos os mercados, se adaptando. Você tem que ser multitarefas, né? Então você acaba se especializando em outras áreas, né? Até por necessidade, até de sobrevivência também no mercado, né? Então, eu na minha área era teatro, eu acabei depois tendo que estudar cinema, e aí trabalho muito mais, por exemplo, na publicidade, acabo trabalhando bastante com publicidade, né? Que são coisas, são parecidas, mas são coisas bem distintas. São distintas, né? São bem diferentes. E hoje todo mundo nas suas áreas, né? Na verdade, acho que todo mundo acaba sendo obrigado a ser meio comunicador hoje em dia, né? Ainda mais o profissional autônomo. Às vezes ele tem que divulgar o seu trabalho, ele tem que falar sobre o que ele vende, né? Então hoje todo mundo... Que muitas vezes é ele mesmo. Exatamente. Então essa questão da comunicação, de você saber se vender, saber se... Apesar que se vender também é uma situação meio complicada. Hoje em dia é tudo muito indireto, né? Então, são várias formas de você trabalhar isso também. Mas hoje todo mundo tem essa necessidade, né, de apresentar redes sociais, né? A questão da rede social, todo mundo acaba tendo um canal, tem que estar presente, tem que estar, né, de fato. Você é o exemplo disso. Estamos presentes. O cara mais multitarefa, mais múltiplo que eu conheço, esse cara aqui. Coitado de mim, quem me dera. Bom demais. E deixa eu puxar um gancho nisso que você estava falando, porque é muito engraçado, porque quando a gente pensa não, né? É um senso comum, né? Não necessariamente eu, porque eu já estou um pouco mais inserido nesse... até por convívio com você e com várias outras pessoas que estão nesse meio. Mas quando a gente pensa, às vezes, em ator, a gente já vem na cabeça, assim, ou um ator de filme hollywoodiano, ou um ator
global, uma coisa faz novela, faz, né? E não, né? Existe um nicho, como você falou, existem vários nichos, né? Mas existem muitos atores e atrizes por aí, né? E que trabalham com muitas coisas diversas, né? E muitas vezes esses trabalhos nem são vistos. Então, às vezes você vê aquela pessoa numa propaganda e você não diretamente conecta que aquela pessoa, na verdade, é uma atriz, é um ator, né? E são processos completamente diferentes, né? O ator, por exemplo, que tem uma base no teatro, é um outro processo de ensaio, processo de trabalho, você está ali ao vivo, então geralmente você tem uma convivência maior, né? Então, geralmente um ensaio numa peça você vai ficar, sei lá, você pode ficar 2 meses ensaiando com aquele mesmo pessoal, trabalhando o texto, né? E agora outras áreas, por exemplo, às vezes você não tem todo esse tempo. Cinema, algumas produções você consegue até um tempo, mas mesmo assim não é muito tempo, não. E publicidade, então, é correria, né? Publicidade você tem que chegar, fazer e... na verdade, até uma dificuldade, muitas vezes. O ator, o fato, por exemplo, de você ser ator de teatro, não significa que você vai estar pronto para fazer um trabalho em cinema, por exemplo. Porque, tecnicamente, é um pouco diferente, né? Então, e ali o cinema, por exemplo, é uma parafernália em volta e é uma questão muito técnica. A gente costuma brincar que o teatro é a arte do ator, mas o cinema é a arte do diretor, porque o ator ali ele é só uma pecinha da engrenagem, porque você tem várias artes trabalhando numa coisa só, né? Então você imagina, para eu estar na frente da câmera fazendo tal coisa, já foi desenhada a luz, o cenário teve que ser feito, teve a questão do figurino, e essa luz é feita só para esse plano, então você tem que fazer aquilo obedecendo todos os outros... tudo que já foi desenvolvido antes, né? Não adianta, por exemplo, eu estar fazendo uma super cena, se a câmera está direcionada para cá, a luz está aqui para mim. Então, por exemplo, se eu fizer um pouquinho para cá, pronto, eu já estraguei o trabalho da fotografia. Então, é um trabalho muito mais técnico e é um trabalho que é diferente, é um trabalho até meio... frio, é técnico, passa a ser até frio, talvez, em alguns momentos, porque tem questões que você vai fazer aquilo para a fotografia, né? Então, essa questão do teatro que você tem que trabalhar, você vai sentir o personagem, você vai ter todo o trabalho. Não que no cinema você não tenha... faça isso. Você tem a mesma coisa. Só que você tem que ter uma preocupação técnica de outras áreas. Então você tem que ter um conhecimento um pouco mais geral, né? De todo mundo que está trabalhando com você ali. Isso é muito louco. Ontem eu estava, inclusive, conversando com a minha prima sobre isso. Minha prima, ela trabalha com... Ela é roteirista. E aí a gente tava falando exatamente sobre isso, porque a gente tava falando sobre edição, né? E aí é muito louco, né? É um trabalho muito multi, né? Só que assim, quem no final das contas sempre bate o martelo vai ser o diretor, né? Que vai ter que escolher, mas o trabalho do editor é uma coisa louca já também, né? Porque o cara fica lá vendo a mesma cena uma centena de vezes, quer dizer, a mesma cena não, cenas muito parecidas. E aí é um detalhe, é um segundo roteiro quase, né? Muitas vezes o diretor, dependendo do trabalho, como é um trabalho de pós-produção muito... Porque tem filmes que a pós-produção é tão importante, quer dizer, tão importante, sem dúvida, né? Do que a parte realmente de captação da imagem. Então tem casos de o editor está junto com o diretor na cena, na hora que está gravando. Porque por causa dos cortes, a questão de chroma key, muitas vezes que se usa muito hoje, a própria questão da luz, como vai ser dado o corte, a posição, porque aquilo já tem que ir mais ou menos pronto já para montagem, na hora da montagem, ainda mais se for usar efeito especial principalmente, né, que hoje usa muito. Eu fiz agora um filme que eu estava comentando com você da Pepsi, que é interno. Então ali, no caso, trabalhava o diretor e o editor ao lado dele e decidia junto. Sim. Então, publicidade é muito comum isso. Publicidade você tem o diretor, mas, por exemplo, a direção de arte, por exemplo, ela é tão importante quanto o diretor geral. Então, se o diretor de arte falar, não tá bom, o filme não roda, às vezes. Então, hoje é tudo muito mais... É mais compartilhado, na verdade, essa direção. Não existe. Tem a direção geral, como você falou, do diretor, que a última palavra é dele. Mas os outros são tão importantes quanto, porque são outras áreas. E vai também da liberdade que esse diretor tá dando, né? Tem diretores que têm uma pegada um pouco mais coletivista, né? E outros menos coletivistas. Que tudo depende. O diretor não necessariamente é o cara que tá mandando na hora também. Também você às vezes tem o cara que tá por trás pagando. Exatamente. No caso da publicidade, quem manda é o cara da sempre assim. Então, sempre assim. Quem tá financiando o filme. Às vezes o cara é o diretor do filme contratado. Mas o projeto, por exemplo, a captação todo não é dele. Justo. Então às vezes o diretor de produção manda nele. E é um mercado, né? Eu acho que essa também é uma coisa interessante, né? Do mesmo jeito que a gente falou aqui do ator, né? Então da profissão ator, porque é sobre isso que a gente tá falando. A gente tem também a produção de cinema, por mais que seja uma espécie, por mais que é uma arte,
ela é uma das artes talvez mais comerciais que a gente tem, né? É comercial porque ela é usada comercialmente, porque hoje tudo passa a ser audiovisual, ainda mais no mundo hoje tudo é audiovisual, Tudo é né? audiovisual. Então passa a ser nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, o cinema é uma das artes mais complexas, porque justamente por envolver todas as artes. No cinema você tem música, trilha sonora, a montagem. A gente entrou nesse assunto, na verdade, ontem com a minha prima, porque o marido dela faz, tipo assim, ele é referência na parte de efeito sonoro, de produção. Aí tem engenharia de som, vixe, tem cada coisa. O cinema. Cada compartimento ali do cinema é um mundo, né? É uma equipe que você precisa. Então, geralmente, grandes produções. Eu estava falando, às vezes tem o diretor de produção, que é o cara que vai centralizar, ele é o gestor, na verdade, ele não é... a parte dele é gerir toda aquela equipe... Quase administrativo, burocrático. Totalmente. Então, muitas vezes ele tem que... precisa fazer tal coisa... Quer um exemplo? Direção de locação. O cara que vai fazer... Você tem um roteiro ali. Tá, vamos fazer planos, sei lá, cenário aberto, precisamos de um campo, precisamos de uma montanha. Então, você tem o diretor de locação, o cara que vai cuidar só da locação. Então, ele vai atrás da locação para isso ser aprovado. Aí você pega a direção de fotografia, que envolve toda a parte de filmagem, né? Então você tem vários profissionais. Quer ver uma coisa que o cinema digital tem agora também, que eu estava até conversando na última produção que eu fiz, foi até interessante, é uma profissão chamada logger. O logger, o que é? É o cara que vai... Porque quando você está produzindo essas imagens, essas câmeras de cinema, é muito pesado, né? A imagem disso aí. Então você vai gravando e você tem que ir fazendo um backup disso. Então o cara que pega isso aí e vai armazenando tudo é o logger. Parece uma profissão simples, mas é de uma responsabilidade, assim, absurda. Ué, lógico, você imagina, você perde toda a produção. Você imaginou? Às vezes uma diária... Uma diária, às vezes, custa 100 mil reais pra você fazer uma diária, dependendo da locação da equipe. Verdade. Se você perde uma diária, você perdeu todo esse valor. Né? Grandes produções, a gente chega a ter equipe aí de 100 pessoas no mesmo set. Tranquilamente. Vezes, né? Publicidade você já tem isso. Campanhas publicitárias que você faz... Forte, né? Então, geralmente, você tem muita gente. Olha, a gente tá falando de produção grande, de produção pequena. Eu já te vi fazendo todas essas coisas e eu queria entender o seguinte, porque nem sempre, e isso é uma coisa assim que eu mesmo percebi que eu só conheço algumas dessas produções porque eu tô, às vezes, vinculado a esse meio. Mas existe muita produção que as pessoas que não estão ligadas ao cinema, muitas vezes não têm acesso, né? Tipo assim, coisas de curta-metragem ou mesmo de longas-metragens que são feitos, às vezes, em uma produção que não passa, por exemplo, num cinema, ou que não passa num streaming, que é o que a galera geralmente consome, esse tipo de conteúdo. Tem muita coisa que às vezes está disponível só, às vezes, no YouTube, ou às vezes em uma mostra, em alguma galeria, ou em algum tipo de exposição. Fala um pouco sobre isso, assim, qual que é a tua experiência com isso? Existe, tipo, como se fosse... A gente pode falar que existe tipo, quase um cinema paralelo, assim? Na verdade, são... o que muda o longa-metragem e o curta, lógico, é o tempo. É o tempo do filme, né? E o curta, comercialmente, apesar que hoje você tem muita coisa feita para conteúdo de Instagram, então, na verdade, não deixa de ser um curta, muita coisa disso aí, né? Lógico, pode ser que você não faça o mesmo processo de produção, mas tem coisas que são muito bem produzidas e equivale a um curta e é feito em linguagem cinematográfica, né? Você pode fazer isso. É que, além da produção, isso não só o curta, mas mesmo um longa-metragem, você pega um longa-metragem produzido no Brasil, às vezes você consegue captar recursos, você consegue produzir esse curta. Só que tem um outro, aí eu falei pra você, tem a parte de produção, você tem a pós-produção, que é a edição, e depois você tem a distribuição, que é a parte do mercado, que aí já é uma outra conversa, porque você tem que ter um distribuidor, quem que vai distribuir uma plataforma, é o Netflix, é o HBO, ou você vai, né, Antes você tinha a questão dos festivais de cinema, que existe hoje, tem os festivais de cinema, que é uma forma também de você divulgar os filmes, né? Então os curtas-metragens muita gente faz como exercício, porque o curta-metragem é uma forma de você... você faz tudo que você faz num filme grande, só que você faz de forma reduzida, mais barato, então ele se torna mais viável. Então, às vezes o cara ele tem até um projeto de um longa que ele quer produzir, mas às vezes ele não tem um recurso ainda de um longa. Então, muitas vezes ele vai fazer aquilo num curta, ele vai experimentar aquele roteiro. O curta, na verdade, é uma forma de experimentação, né? Por ser um pouco mais barato, por ser mais barato pelo tempo, né? E assim, vamos pensar, porque assim, eu não entendo tão bem como é que funciona isso em questão de mercado. Mas, por exemplo, como é que você remunera um curta? Ou até mesmo um longa, mas como é que você remunera uma produção? Como é que a gente fala de grana dentro disso? O curta nesse ponto ele é mais complicado, a não ser agora que existe
como eu falei, Porta dos Fundos é um exemplo, eles fazem curta-metragem. Ah, sim, verdade. Boa, então, verdade. então tem muita... A internet, ela... Pelo contrário, a internet agora ela mudou isso, ela valoriza as coisas mais curtas, né? Sim. Então, porque na verdade ninguém tem muito exato. tempo pra ficar... Então você tem que fazer coisas a 1 minuto e meio, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, não sei. E então, deve ser uma mega produção, né? Então o exemplo disso, eu falei Porta dos Fundos, tem outros, né? Parafernália, tem vários... na verdade, o Porta dos Fundos no Brasil, ele puxou vários, né? Nesse sentido. Parte de humor, né? De humor. E aí você tem formas de captar, hoje em dia você ganha dinheiro com visualização, né? Então você pega uma plataforma que tem muita gente, você acaba ganhando... Monetização, né? Monetização, né? Eu falei o quê? Eu falei outra coisa. Não, você falou remuneração, remuneração, mas é só porque a galera usa o termo monetização. Exatamente isso. E, aliás, eu mesmo que trabalho na área, eu não... Por isso que eu falo, são tantas coisas. Minha área, por exemplo, é muito mais cena, criação de cena. Eu vou fazer um longa agora que eu vou atuar, mas eu também ajudo na preparação de atores, né? Aí, por exemplo, tem essa parte, por exemplo, que é a parte de mídia mesmo, como você vai trabalhar isso na mídia, como você vai distribuir isso, que aí já é uma outra... Que é uma outro segmento. Outras áreas. É a mesma coisa, mas são outras, né? Cada um vai se especializando numa área. E, na verdade, hoje também, todo mundo acaba tendo que fazer tudo, né? Então, hoje, você tem o cara que... Tem uma questão, por exemplo, de captação de recurso, que você pode captar via Lei Rouanet, que é tanto falado, né? Que, aliás, é um negócio muito... Há muitas distorções no entendimento das pessoas que eles acham que é simplesmente o governo vai lá e dá dinheiro para a pessoa produzir o trabalho, e não tem nada a ver com isso. É bem assim. Por exemplo, quando o cara... Tem uma polêmica agora aí, eu não lembro se foi a Cláudia Raia, não lembro quem que foi, que captou 5 milhões. Na verdade, não é que ela captou 5 milhões. Ela tinha direito de captar 5 milhões. Então, dentro da lei, você pode... Todas as empresas, por exemplo, ela pode direcionar parte dos impostos dela para questões de arte, de cultura, até esporte. Tem questões, algumas leis que servem para esporte também, para qualquer coisa social. Então o que acontece? O cara ele tem o direito de captar esse valor, por exemplo, um valor enorme. Um filme, por exemplo, que é 5 milhões, que é um valor médio de um longa-metragem, no Brasil, né? Estou falando de baixo orçamento ainda. Né? Então, por exemplo, 5 milhões de reais não é que o governo vai dar 5 milhões. Ele vai ter que ir nas empresas, e a empresa ela vai ter que apresentar um projeto, e essa empresa é como se fosse um patrocínio da empresa, porque também serve para a marca da empresa. Então a empresa também, no caso, ela vai geralmente colocar o nome dela num filme que interessa para ela patrocinar, que interessa para ela colocar o nome dela, né? Então é uma coisa, de uma outra forma, né? Ô Euler, você falou você tá falando disso, né? Então é uma coisa de fomento à cultura, né? Uma lei de fomento à cultura. Como é que é o cenário hoje de cinema dentro do Brasil, assim? Como é que o Brasil está inserido, às vezes, no contexto mundo, dentro do cinema? Como é que é isso, assim? Porque a gente não vê muita produção brasileira, né? Um assim, ou outro filme que ressalta, né? Mas eu não sei como é que funciona isso. Eu acho que ampliou, tinha dado uma estagnada nos últimos anos, a questão da cultura foi muito, ainda mais no período da pandemia, por vários motivos, né? A própria questão do próprio governo na época, que também não incentivava muito, ele tinha, né? Teve várias restrições que ocorreram. Agora está voltando a abrir novamente. A questão hoje de produção, mesmo produção no Brasil, com essa questão de essas plataformas de streaming. Então o que acontece? Você pega a Netflix, então nós hoje estamos assistindo filmes coreanos, filmes chineses, nós temos filmes de vários lugares. A globalização é muito maior. Né? Então eu fiz, por exemplo, uma produção há pouco tempo na Globo, Estúdios Globo, né, que agora chama, que é a parte do Projac. Então, por exemplo, eu fiz uma produção que é com o Jaime, que é uma produção feita junto em parceria com a Sony. Por exemplo, a Sony, canais Sony, e a Sony também desenvolve, até os equipamentos de filmagem também é da Sony, né? Sim. Então, o foco deles é muito o mercado externo. Tem a série, por exemplo, que eu também fiz uma participação, que é Aruanas, por exemplo. Então, eles já focam em mercado externo. Então, muitas vezes essas produções... Porque o cara que é de fora, como pra gente, é novidade, né? Você trabalhar um filme coreano, talvez ele vai abordar coisas que nós, brasileiros aqui, não estamos acostumados. E faz muito sucesso, né? Você vê que passa a ser exótico, passa a ser novidade e as pessoas passam a consumir. Teve uma série que fez muito sucesso agora, coreana, como é que chama mesmo? Aquela daquele... Teve o Parasita, daquele jogo, teve um filme o Parasita que ganhou o Oscar, né? Teve muitas produções. Teve umas... Isso, Round 6. Round 6. É verdade. Obrigado, Ju. Então são produções, então tem muita coisa feita no Brasil. Por exemplo, essa série que eu falei, que foi com o Jaime, né? Que foi Globo e Sony. O filme já foi gravado em inglês. Os atores já faziam o filme em inglês.
Ah, isso é legal. Então, mesmo sendo produzido aqui. Mesmo sendo produzido aqui. Mas a gente tem muito ator... muito não, né? Mas a gente tem atores muito bons brasileiros que atuam só no cinema internacional, né? Também temos, Então a gente temos. tem, tipo assim, o nome que vai mais ver na cabeça é o Rodrigo Santoro, por exemplo. É, o Rodrigo Só faz Santoro, o produção. Wagner Moura já O Wagner tá lá. Moura faz muita coisa fora. Tem a... Ai, qual que é o nome dela? A Ela é Bruna ótima. Marquezine agora foi contratada eu não acho que foi pela DC. Tem a sobrinha da Sônia Braga, qual é o nome dela? É ótima. Que ela fez Cidade Baixa com o Wagner. Eu esqueci o nome dela. Putz, Ela é ótima, ótima. sou ruim pra nome de ela, gente. ela também faz Tô lembrando nem o nome produções... do meu cachorro, imagina. Ela faz produções enormes também lá fora. Tem muita Legal. gente que a gente nem sabe. Ô Euler, sabe uma coisa que eu tô pensando aqui? A gente começou meio eu quero inverter o negócio aqui agora. Eu devia ter começado talvez por aí. Mas, cara, por que você... Porque assim, a tua formação, você tem uma formação acadêmica e não tem nada a ver com isso, né? Por que o teatro na tua vida? Por que chegou essa parte sei lá, da cena, do ser ator? Na verdade, o que eu fiz depois na faculdade foi depois, eu já era ator. Você já era ator? Na verdade, eu comecei minha carreira, eu fui com 18 anos, eu fui embora pra São Paulo, 17 para 18 anos, eu fui embora pra São Paulo. Você é daqui de Poços? Eu sou de Ribeirão Preto, Você é de Ribeirão mas nessa Preto. época eu morava em Poços, meus pais ainda moram por aqui. E aí quando eu fui pra São Paulo... Fazendeiro, Roceiro. roceiro. A cara de roceiro é roceiro, mais você. Olha a cara de roceiro do Euler. Mas quando eu comecei em São Paulo, na agência geralmente que eu trabalhei, eu fui convidado para trabalhar numa agência, na época foi a Elite que eu trabalhei, mas tinha outras agências que eu trabalhei. Então, nessas agências, que era uma outra realidade na época, eles te direcionavam. Então você tinha a questão, ou você ia para moda, ou você ia para a parte mais de talento, que eles falavam que é a parte de atores, né? Ou parte comercial para você fazer publicidade. Eu até cheguei a fazer uma coisinha, pouca coisa de moda na época, mas nunca foi a minha praia. E eu ganhei uma bolsa para estudar atuação, na época, por essa agência. Inclusive, o primeiro professor foi um cara que até hoje eu admiro pra caramba, que é o Danilo Grangeia, que é um diretor, que é um professor, um ator extraordinário, um dos maiores atores, eu acho, no Brasil. Ele fez, tem uma série agora, Irmandade, que ele participa também. Então eu fiz um trabalho com ele e eu nunca achei que era possível eu atuar porque eu era muito tímido, eu sempre fui muito tímido. Só que ali eu descobri que outra coisa pra gente conversar, então, hein? E aí eu descobri que eu conseguiria me esconder mais ou menos dentro da minha timidez. Eu descobri que o trabalho de ator era uma outra coisa, que era uma coisa muito pra dentro mesmo. E aquilo pra mim já tinha uma certa, né? Achei, nossa, dá pra fazer. E aí eu me reconheci, me identifiquei, falei, pô, é isso que eu quero. E aí não parei mais, eu comecei a estudar. E aí depois de um certo tempo, que eu já era ator, já tinha até DRT de ator, tudo trabalhando em São Paulo, eu queria fazer um curso superior na área, sei lá, na área de humanas. Então eu estava pensando em filosofia, psicologia. Qualquer coisa. Pra dar uma... Aí na época eu fiz, viajada. Pela grade do curso eu escolhi Relações Internacionais. Que não tinha aparentemente nada. Mas era o curso, a grade mais ampla que tinha na área de humanas. Que tinha desde psicologia social, você estudar cultura, você estudar política, economia. Eu falei, porra, é isso. Porque o ator... Faz sentido, hein? Não, faz sentido. Pensando por uma perspectiva completamente diferente, faz todo sentido, né? Não, e eu percebi isso por causa dos grandes atores. Você pega uma Fernanda Montenegro, é uma coisa que eu sempre falo. Uma Fernanda Montenegro, por exemplo, ela fala de qualquer coisa. Ela é uma grande atriz porque antes era um ser humano que tem um conhecimento amplo de tudo. Você pega mesmo um Wagner Moura. Então, todos esses caras, eles falam de qualquer coisa. De qualquer assunto, eles estão a par, né? Eles leem muito, estudam muito. E por que você acha que isso é importante, assim, só pra galera também entender, assim? Porque para você construir um personagem, por qualquer personagem que seja, você tem que mergulhar no mundo daquele personagem. Então você tem que entender um contexto da vida daquele personagem. Então você vai fazer um personagem, por exemplo, que é uma peça, sei lá... Um palhaço, um Tolstói, sei lá, fazer uma coisa, um russo. Aí você tem que entender como que é a sociedade russa naquela época. Você tem que entender todo o contexto, né? Porque o cara, naquela época, talvez não age como age o cara de hoje. Então, aí tem as questões psicológicas, tem que entender de psicologia. Quando você pega um texto, você vai estudar o personagem, você faz quase uma psicanálise do personagem. Você tem que fazer todo um processo de entendimento, por que ele fala aquilo, qual é a intenção dele de falar aquilo. Inclusive, paralelo aqui, na minha aula, numa das minhas aulas de semiologia psiquiátrica, tinha um vídeo seu. Tinha um vídeo seu sobre loucura. Ah, tá. Acho que eu fiz pela área de psiquiatria mesmo. Foi na minha aula de semiologia psiquiátrica. Eu faço medicina, né? É verdade. E aí eu na minha aula de semiologia psiquiátrica foi um vídeo teu. E aí
era pra gente fazer uma análise desse vídeo. E aí você Ah, tava fazendo um verdade. personagem que tinha algum tipo de transtorno, e a discussão era exatamente essa. Ele tinha ou não Se tinha? ele tinha ou não tinha, exatamente, era Exato. exatamente essa a discussão. Eu lembrei disso. Legal. Eu fiz um trabalho, eu fiz muita coisa na área de saúde mental, porque, principalmente no teatro, que eu trabalho também como roteiro, né? Então os temas que eu abordo geralmente são pensadores, são caras que justamente tratam essa questão. Emile Cioran, Nietzsche. Então você vai trabalhar a questão também do humano, da existência, da visão de mundo do cara, né? Então, e do niilismo. Eu gosto muito dessa questão, a questão depressão, essa questão de trabalhar essa questão do que é a depressão. Faz o merchan aí do Palestra Sobre Nada aí pra galera dar uma olhada lá no YouTube, se for curioso. O Palestra Sobre Nada, inclusive, ele tá acho que ele tá no Amazon Prime agora também. Ele tá no Amazon. Eu não sabia, não, Pois é, cara. Não Caralho. tô ganhando nada com isso, mas tá. Top demais. Então o Euler tem uma produção dele, que ele foi ator, diretor, roteirista, ele só não filmou porque ele não podia ficar filmando. Falta né? de dinheiro então, é isso, né? Você tem que fazer tudo pra. Mas assim, foi uma produção muito legal, porque assim, o roteiro é um roteiro fantástico, assim. Então, né? É que era uma peça de teatro, na verdade era um espetáculo que nós apresentávamos em São Paulo, nós estreamos na Casa das Rosas, depois a Aliança Francesa, que tem o Teatro da Aliança Francesa, ele pegou esse projeto. Você apresentou no Instituto Moreira Salles também, não apresentou? Moreira Salles eu apresentei, e aí depois a gente adaptou essa peça para o cinema, fizemos um filme. Que aí ficou num formato documental, ficou como se fosse um pseudo-documentário, né, seria. Então parece documentário, mas é tudo ficção, né, ali. E foi uma forma da gente também brincar até a questão da atuação, né, de realismo na atuação, você tem que, né, pra convencer. Aliás, você ajudou pra caramba, né, a locação aqui, tivemos uma locação aqui em Poços que nos ajudou. Justíssimo. E acompanhar as produções. E verdade. até as pós-produções, que na verdade foi uma festa, na verdade. Não tô falando de edição, não. Esse daí eu não participei. Mas isso aí é normal, tem que ter fé, tá louco? Tem que ter fé pra comemorar, acabou a captação de imagem. Aliás, é outra coisa muito louco, né? Quando você fala de produção de cinema, a galera acha que é uma questão todo muito glamour, tudo. E, nossa, cara, é uma loucura, é uma correria, são dias, às vezes você tem que virar sem dormir. Cara, é um negócio muito. Mesmo publicidade, que já é uma produção, às vezes, menor, já é complicado. Agora, um longa-metragem é muito trabalho, muito. Horas e horas. Eu vou participar dessa produção, vai ter um filme produzido aqui na região. A equipe quase toda é de São Paulo, os atores são todos de fora, São Paulo, Rio. Mas a base dela vai ser toda aqui na nossa região. Então vai ser na região de Caconde, vai ser produzido tudo, esse longa. Então eu falei de produção do filme, falei de pós-produção e temos a pré-produção, na verdade, que às vezes é tão trabalhosa quanto tudo. Porque quando você vai chegar no filme, que você vai chegar, por exemplo, um cenário desse aqui, nós vamos gravar aqui, então toda a roupa já tem que estar sido escolhida, toda a paleta de cores, aí você tem direção de arte, cada detalhe, cada objeto, o cara toma o quê? Cenografia. Qual é a xícara que ele toma? Então, aí eu falei que tudo tem um estudo por trás, então o cara, depende do personagem, depende da classe social dele, é um copo ou outro copo, a bebida ou é uma bebida ou é outra bebida, então isso modifica tudo. Então ninguém imagina quando você vai, na hora que você chega na filmagem. Tirando gás do Guaraná pra poder ser o uísque do exatamente. Aí você fica até meio louco de fígado, né? De tanto Guaraná que você... De Guaraná. Tanto açúcar que você absorve. Exatamente. Mas são coisas do cinema, né? Ô Euler, uma coisa muito legal que você falou, eu vou voltar, porque eu acho que assim, talvez de tudo, é uma das coisas que mais eu acho interessante também. Você falou que você era um cara tímido. Era. Como é que você é hoje, assim, tipo, porque as pessoas, eu imagino, né, que as pessoas pensam um ator, pensam uma pessoa extremamente extrovertida, e além de extrovertida, sociável, que gosta de conversar com os outros, que se comunica bem, que chega, já quer falar com os outros. Como é que é isso pra você, que é ator? Pra mim, eu sempre tive certos bloqueios, assim, eu sempre fui uma pessoa muito, muito tímida, desde muito pequeno, assim, de não... de ter medo até de cumprimentar as pessoas quando eu era menor. Sabe, uma criança, bicho do mato, e fui crescendo assim. Aí eu cheguei em São Paulo, eu tinha 17, 18 anos de idade para trabalhar. Na verdade, eu fui jogado lá, minha família morava aqui, fui sozinho para lá. Lógico que eu tinha um respaldo da agência, mas mesmo assim eu tinha que me virar e conversar com as pessoas. E ali que eu fui obrigado a me desenvolver, né? A falar,
sei lá, me comunicar mais. E ali tinha pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, às vezes. Você tinha que... Sobrevivência. Tudo é sobrevivência, né? Tudo é sobrevivência. Você botou na situação, ou você sobrevive, ou você... ou é isso. É. E aí depois, logo em seguida, logo no início, como eu falei, eu fiz um curso de teatro, né? Que eu também achava que era impossível uma coisa dessa. E me identifiquei, na verdade, falei, putz, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu fui desenvolvendo. Só que com o tempo, um exemplo, eu vou fazer uma peça, vou entrar num palco. Eu fico um frio na barriga, obviamente, você vai encarar um público, não tem como. Hoje? Até hoje. A diferença é que com o tempo você vai aprendendo a controlar, a lidar melhor com esse tipo de coisa. E você, pelo contrário, você usa às vezes até a seu favor, né? Então tem adrenalina, algumas coisas assim, às vezes você usa aquilo como energia do personagem na cena, né? Então é uma outra coisa. Então, com o tempo, você vai aprendendo a moldar esse tipo de sensação, que não que ela deixa de existir, mas você vai direcionando ela para outras coisas, né? Legal. E não que se você botar eu num lugar, um monte de gente desconhecida, por exemplo, né? Lógico que eu vou saber me virar, vou saber falar, todo mundo vai achar, nossa, ele se comunica bem. O cara comunica mas bem. Pode ser que ali por trás... Por dentro, você tá tipo... tem isso. Então, mas tudo é prática, né? Tudo você vai fazendo, vai praticando e vai fazendo. Então, eu acho que tudo você... Qualquer sentimento, né? Qualquer coisa na vida, eu acho que é assim, né? Você vai aprendendo a lidar. Mesmo para personagens, por exemplo, né? Personagens você usa muito... A experiência de vida com o tempo, ela vai te favorecendo também para a construção do personagem. Como você está falando, assim como é importante você estudar, você ler, você ter o maior amplo leque possível de conhecimento, principalmente na área humana, mas também a experiência prática da tua vida, ela te ajuda muito, né? Então... Porque ela é, inclusive, mais real, né? Uma coisa que porque outra você coisa vai... de viver isso na prática. Porque tem a questão da dor, por exemplo. Você vai trabalhar a dor. O personagem tem uma dor emocional. Então, se você já tocou aquela dor, então para você é muito mais fácil você lidar com aquilo, você mostrar aquilo, você trabalhar aquilo no personagem, né? Você reavive aquilo dentro de você de alguma forma, né? Controlada, né? Sem... Tem um diretor que falava para mim que como que ele fala, o tolo e o sábio não vê a mesma árvore, né? Porque é isso, você vai fazer o mesmo personagem. Só que o personagem ele vai sair completamente diferente conforme o ator seja conforme diferente, a sua experiência. Porque é a sua experiência pessoal, no fundo é a minha visão de mundo que está ali, né? Legal, e aí você vai... Então, no fundo, é busca e, no fundo, é experiência, é experimentar. Um outro processo também, como eu falei, você vai num trabalho de produção, por exemplo. Eu fiz videoclipe, tem várias coisas que eu tive que fazer, publicidade. São produções muito caras, então... Como eu falei, quando você vai chegar num lugar daquele, que você vai chegar ao ponto do cara falar ação, muita coisa já aconteceu. São muitos profissionais que estão em volta. Então é outra coisa também, que é um outro tipo de nervosismo que é uma pressão, por exemplo. Porque eu tô ali... Você tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade. Violenta, né? Eu fiz a participação na Aruanas, por exemplo, lá. Aí eu tive que contracenar com a Thaís Araújo. Porra, se fizer merda, fodeu, né? Imagina, a mulher tá... Eu vou lá... O pior é que você começa a travar. Você tá gaguejado assim, não. Mas você fala, é tranquilo, tudo bem, tô acostumado a fazer, só que você tá ali pra fazer... Apertar a mão, entregar um documento, falar uma frase. E outra coisa... Aí quando você fala a frase, esquece o documento e dá um tapa na cara ao invés de apertar a mão. Quando, nesse caso, que o diretor muda tudo. Aí fodeu. Não, às vezes o diretor chega... Nessa cena, por exemplo, aconteceu isso. A cena era toda sentada, eu tinha um diálogo com ela, sentado, e eu fazia o papel de um juiz. São termos que eu não uso no meu dia a dia, né? Porque eu não sou advogado, então, mas ali eu tive que adaptar alguns termos que ele tinha que falar com ela. Então aquilo já não era natural para mim, já tive que me adaptar. Então como você memoriza o texto não é simplesmente você decorar o texto, você pega toda uma organicidade do movimento, do entendimento, para você chegar no texto. Então a cena era toda sentada, eu ensaiei todo sentado, eu escrevendo, tinha ações de escrever, de entregar papel. Aí o diretor... Aí tinha um negócio. Eu até entendo, porque é pro filme, né? Não tem que. Pode mudar. Quem sou eu? Então, por mais que tenha um planejamento, ele chegou na hora lá na locação, que era um prédio. Os primeiros bancos de São Paulo. Falou, não, a cena é o seguinte, não vai ser mais sentado, vocês vão ficar estáticos um na frente do outro. Estático. Aí então você imagina você ter toda aquela sensação, só que você tem que ficar parado aqui, porque a luz está desenhada aqui, aí você não pode ir muito pra frente, muito pra trás, então você tem que, e ao mesmo tempo, passar tudo aqui de natural e orgânico, e com a Thaís Araújo na sua frente, que eu não posso atrapalhar a cena dela, senão eu tô fudido. Senão nunca mais você pisa no set de filme. Tem isso, porque, eu tô mostrando o meu trabalho aqui. Lógico. Então são coisas que você tem que aprender a lidar, são pressões que você tem que lidar, né? E aí você vai...
Pô, no início, aí o texto não vinha, cara. Nesse dia, por exemplo, o texto... porque mudou tudo, o texto começou... Falei, caraca, amor... Tô rindo, mas com respeito, viu? Tô rindo, mas sentindo a sua dor, viu? E aí vai. Aí você vai fazendo, vai tentando. Falei, putz, o texto não saía. Aí na hora saiu, puf, sei lá. E aí eu lembro que mesmo ela ficou um pouco incomodada, porque pra ela também, né? Porque isso pra qualquer ator. Por mais que aí quando eu vi que ela também tinha ficado com essa mudança, ela ficou um pouco incomodada, aí eu falei, não, então é... Ah, então é natural, tá tudo certo. Então se ela ficou incomodada, posso ficar também. E é assim, então você trabalha com muita gente. Teve um videoclipe que eu fiz... Você trabalha com gente, né? Com muita... O trabalho de ator é gente, é ser gente, né? Gente. E ser várias... Vai ser errado, hein, galera, mas não tô falando errado, não. Vai ser várias gentes, né? Então, assim, você trabalha sendo várias pessoas em momentos diferentes ou no mesmo momento. E eu até uso isso aí no espetáculo, que é o texto do Nietzsche, que ele fala, né? Eu sou vários, há uma multidão dentro de mim. Ah, eu lembro. Na mesa da minha alma sentam-se muitos e eu sou todos eles. É verdade. E no fundo todos nós somos assim, viu? Eu acho que, conforme... Outra coisa também que eu acho que é importantíssimo na atuação, que eu até... Aí você falou da psicologia. A psicologia, quando você vai estudar, você é um psicólogo, lógico que você está com um paciente, você vai ter que manter um certo distanciamento. Se você é um psicanalista, se você é um... Claro. Então, lógico, você é mesmo um psiquiatra, né? Você tem um certo distanciamento, então você identifica o problema daquele personagem, você vai analisando e vai tentando trabalhar ele, mas tudo com certo distanciamento. A diferença do ator, não. O ator você mergulha. E abraça com tudo. E você vai achar aqueles problemas em você e você vai investigar aquilo em você. Então é um trabalho muito de autoinvestigação. Mas eu acho que talvez essa deve ser uma coisa interessante também, no sentido até, assim, interessante, quase flertando ali com o perigoso, tá? Mas do tipo assim, a gente saber abraçar, mas ao mesmo tempo a gente saber deixar na hora que tem que deixar, né? Porque você imagina, você vai fazer um papel super denso, complexo, às vezes de uma pessoa que tá passando por um momento, uma situação muito... negativa ou alguma coisa assim, e você abraça aquela dor com muita força, você precisa tomar cuidado para você não acabar tomando aquilo como seu, né? Com o tempo você vai desenvolvendo técnicas, né, também para isso. A Nilce da Silveira, que ela é uma junguiana também, Sim. né? Ela trabalhava muito com... Mãe do movimento antimanicomial do Brasil. Exatamente. Então ela falava que o louco e o artista, eles são muito parecidos porque ambos mergulham. A diferença é que o artista ele tem que saber voltar, ele não pode ficar lá, né? Justíssimo. Na situação. E com o tempo também você vai usando técnicas, né? Lógico que no processo quando eu estou no processo de formação do ator, é muito bom você investigar tudo, a questão das dores, né? A questão de tudo. Então você vai trabalhar, tem várias linhas de atuação, mesmo a base do Stanislavski, mas tem outras, né? Mas com o tempo também você vai descobrindo outras técnicas, você vai descobrindo outras formas de você chegar lá, sem você precisar acessar, por exemplo, um trauma ou acessar alguma coisa. Você tem que ter uma compreensão do que é aquilo, daquela realidade. Isso não tem como você escapar, você tem que investigar, é um laboratório. Mas depois você vai achando a respiração, tem a questão que você trabalha respiração, tom. É um trabalho muito parecido com o estado... Eu brinco muito com o pessoal que gosta de meditar. Não, mas o mesmo trabalho de meditação é um trabalho muito legal na hora da atuação também. Você tem que estar num trabalho assim, é meio que a mente tem que estar tudo muito limpo ao mesmo tempo. Você tem que estar muito limpo, porque o pensamento também atrapalha. Então você tem que fazer toda uma investigação antes, mergulha antes, mas na hora da cena é presente, aqui agora. Então eu falo meditação porque é esse estado de presentificação total. Como o cara talvez que vai tocar, um grande músico, né? Você tem que estar no estado... Qualquer performance, né, na verdade. Legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Assim, pode ser uma certa impressão minha, mas eu acho que existe uma diferença hoje entre os atores e as atrizes no que diz respeito, porque assim, a fama é uma coisa que permeia muito essa profissão. Uhum. Algumas dessas pessoas, muitas não, algumas dessas pessoas se tornam famosas, né, que a gente fala. Como é que você vê isso, por exemplo, todas as pessoas que são famosas hoje, que estão produzindo coisas, tem de fato um preparo para estar fazendo aquilo com... O que você acha isso? Deixa eu tentar ser mais claro. Qual é a comparação que você faz entre os atores e as atrizes que atuavam em produções mais antigamente, as pessoas que tinham essa presença dentro de, sei lá, televisão ou cinema, teatro, eu acho que isso ainda se mantém um pouco. E as pessoas que hoje estão lá fazendo isso, existe alguma diferença? Eu acho que há uma confusão muito grande entre o trabalho de atuação e fama. Eu acho que tudo bem, o ator ele pode ficar famoso, mas o trabalho do ator, o
o processo de trabalho dele não é a busca da fama. É uma investigação humana de trabalho no que diz respeito ao conhecimento humano e você reproduzir emoções, sentimentos e passar uma ideia, no caso de um dramaturgo. Então é um trabalho totalmente técnico de arte. Isso é um trabalho do ator. Agora, a fama recorrente disso é um outro processo, é uma outra coisa, que aí pode ser que ele faça um trabalho, que esse trabalho tem uma repercussão, que isso vai gerar fama para ele, vai ficar conhecido, vai ficar famoso. Eu, por exemplo, conheço milhares de atores extraordinários, geniais, que ninguém conhece. Que são, muitas vezes, melhores do que atores famosos, né? Só que estão no seu nicho, ou estão no teatro, muitas vezes, né? Mas assim, eu até falei isso no sentido provocativo, de pensar assim, será que tem gente que é famosa e tá lá exercendo o papel de um ator e na verdade não é ator? Isso lógico, com o que mais tem, né? Tem? Não, então tem bastante. Não, então era só pra saber se não era uma pira minha, porque eu comecei a ter essa percepção ultimamente. Eu acho que as pessoas antigamente, elas ficavam famosas em detrimento de serem bons atores e boas atrizes. E hoje eu acho que esse caminho se inverteu um pouco. Não, hoje é a primeira fama. O povo busca a primeira fama, depois assim, você fica famoso por alguma coisa X, e aí te colocam lá. Não, você pega esses influencers aí, cara, você pensei. pega qualquer famoso, não chega nos pés de um influencer, no sentido da capacidade que esse cara tem, sei lá, de atingir pessoas. Pode pegar o melhor dramaturgo que faz teatro hoje, que provavelmente ele vai ser muito menos conhecido. Aliás, essa questão de influencer é uma coisa muito maluco, né, isso, né, o cara é influencer. Não, eu acho tudo muito doido essa questão. Não tô nem criticando, é uma nova realidade, eu não falo nem bom nem ruim. É liberdade de expressão. Mas é muito louco até isso, né? As pessoas. O Spotify corte a gente. Porque as pessoas. Mas as pessoas se apegam a. Sei lá, você tem uma pessoa que aquela pessoa ela vai dar o direcionamento e vai dar. No caso hoje é questão de coaching, que na verdade todo o meu trabalho de palestra sobre nada, naquela época eu já fazia uma crítica justamente a essa questão do coaching. Só tem convicções aquele que não se aprofundou em nada. Só possui convicções aquele que não se aprofundou em nada, exatamente. Porque não existe forma, é uma coisa muito louca pra mim isso, ainda mais quando você trabalha, mesmo, por exemplo, trabalha atuação, por exemplo, por mais que eu estudo, faz 23 anos que eu estudo isso, não existe uma fórmula mágica para eu atuar, para eu falar, não, faz isso, que... Não, eu vou ter que descobrir, desbravar cada respiração, cada tom, isso tudo na vida. Você vai montar um negócio, Por mais que você tenha toda a teoria, toda a expertise. Mas monta um negócio que você vai ver. A realidade é outra, o ambiente é outro, as variáveis são outras. Agora, os caras, eles vendem, e é só venda hoje é muito venda de curso, então os caras te vendem fórmula mágica pra você, sei lá, pra você resolver tua vida, pra você ficar rico. Qualquer coisa. Os caras estão falando, não, faz isso aqui que você vai ficar rico. Cara, você der um Google em qualquer coisa, tô com um problema aqui que eu tô... Por mais que você vai pegar a cartilha do Elon Musk, ou do homem mais rico, a experiência dele, a base de vida dele, da onde ele veio já é uma outra coisa. Independente se ele veio de baixo ou de cima, mas a realidade é outra. A realidade é completamente diferente de uma pessoa para outra. Agora você vender uma fórmula, né? E vende. Os caras vendem isso caro. E caro. Porque as pessoas, e ao mesmo tempo porque as pessoas, essa questão do imediatismo, as pessoas querem uma fórmula mágica. Elas querem algo. Se alguém vende, é porque alguém compra, né? Ninguém quer passar pelo processo, ninguém quer, entendeu? O povo quer, eu quero ficar rico, essa questão também de mesmo investimento em bolsa de valores, né? Eu fiz relações internacionais, então eu tive que estudar um pouco de economia. E aí também outra coisa que me deixa, eu fico louco, essa questão da especulação, né, que existe. Então é quase um jogo mesmo de aposta, e a galera faz gráficos e tem, cara, como se a realidade, só que as variáveis são humanas. Você pode ter um tsunami, por exemplo, que acabou todo o seu planejamento. Você pode ter uma doença nesse período, você pode ter, a quantidade de variáveis que existe no mundo são absurdas. Eu acho que as pessoas tinham que ser ensinadas mais a lidar justamente com os imprevistos e com o imponderável da vida do que propriamente com modelos prontos, né? Que isso aí só vai gerar frustração. Aí por isso que o povo não sai de terapia, né? Porque a realidade que é sonhada é muito diferente do que a realidade apresentada, né? Então é só frustração. E aonde que você acha que talvez a arte cênica de modo geral, e aí a atuação e o contato e o convívio com isso pode ajudar a pessoa a lidar com o imprevisível? Porque você lida primeiramente consigo, você é obrigado a mergulhar para dentro de si. E a partir do momento que você mergulha para dentro de si, você vê que você é empoderável. Se você não consegue controlar si, você vai controlar as variáveis externas.
os sentimentos que ocorrem em você, dias que você está bem, dias que você está mal. Então, quando você começa uma investigação exaustiva sobre si mesmo, cara, é uma das coisas mais dolorosas também. E mais e a insegurança que vai te dar isso pode ser que te dê uma insegurança no sentido de que você vê que, como eu falei, você é vários. Você é possibilidade de vários, né? E o ambiente muda isso em você. Então, uma coisa, que nem um exemplo, não que eu sou totalmente a favor de meditação, sou a favor de tudo isso, acho que tudo é... Tudo junto. Eu mesmo pratico isso no teatro, Só que, por exemplo, vamos supor que você tá um ambiente sempre calmo, a galera da Gratiluz, por exemplo, todo mundo na paz, todo mundo meditando, beleza, você vai manter a calma. Agora pega você e bota no... mais que você tenha um conhecimento, bota você num ambiente de caos. Eu quero ver você manter só a meditação. Metrô na roda, 5h30 da tarde. Vamos ver o que rola. Aí eu quero... Porque a questão é isso, é você lidar com a crise no momento de crise. Agora, quando tá tudo na paz, você vai meditar, você vai entrar em iluminação, você vai encontrar o amor. Eu quero ver o amor quando você estiver passando uma situação de ódio. Aí... Alguém dando um tapa na tua cara. Eu quero... um pouco mais difícil, Então, tudo... Eu acho que essas questões... Então, é uma infantilização, eu acho que até uma infantilização de tudo. Eu acho que o adulto tá muito... Mesmo o adulto tá infantilizado, né? Tá tudo uma coisa muito louca. Não sabe lidar consigo, não sabe lidar com o outro, não sabe lidar com as coisas. E todo mundo quer uma fórmula. Todo mundo quer um número 1 mais 1 que dá 2. E não é assim. E não existe, não né? existe. Eu acho que assim, se a gente pudesse deixar, e eu acredito que você vai concordar comigo, mas se a gente pudesse deixar uma sugestão pra galera... independentemente de quem você seja, você pode ser qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer profissão, em qualquer idade, em qualquer gênero. Eu acho que a experiência de se participar de um grupo de teatro ou de ter alguma experiência com artes cênicas de modo geral, seja procurar um curso de teatro, de interpretação, para cinema, de qualquer coisa que envolva essa experiência das artes cênicas, é muito importante para você lidar com você mesmo, Sem né? dúvida. Então, assim, eu sugeriria de vocês procurarem isso. É uma coisa que fez muita diferença na minha vida. Vocês viram que fez diferença na vida do Euler, mas na minha vida, então, fez muita diferença, né? Eu de fato, eu fiz 7 anos de teatro, mais ou menos. Teatro de palco, depois fiz mais 2 anos de interpretação para TV e cinema junto com o Euler, depois fiz expressão vocal, que é musical, que é teatro para musical, e cada vez que eu passava por alguma dessas experiências com o teatro, isso me fazia ser uma pessoa que me entendia melhor e sabia melhor como lidar com as pessoas, como lidar com as situações, porque é isso, o teatro ele nada mais é do que a arte do improviso, né? Também. Eu acho que qualquer arte em geral, né? Mesmo a dança, né? A dança, por exemplo, né? Você tem que lidar com o próprio corpo, né? Com conhecer, porque no fundo é autoconhecimento, né? No fundo é trabalho de autoconhecimento. Seja psíquico, seja... O trabalho do corpo, por exemplo, pro ator é muito importante, porque o ator, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é neutralizar o corpo, né? Quando você vai trabalhar, quando eu pego um ator, por exemplo, que eu vou fazer a preparação agora, a primeira coisa que eu faço é neutralizar o cara, porque nós, pela vida, nós já temos... Formas de se colocar, a forma como você anda, se é um ombro mais baixo, se é um ombro, sei lá, todo mundo tem um jeito. Então quando você vai montar um personagem, a primeira coisa é você perceber isso. Desmontar aquele personagem que já está montado, que é a própria pessoa. Muitas vezes. Primeira coisa, reconhecer isso. Reconheça que você é assim, e a partir desse reconhecimento que você é assim. Como na terapia, né? Que você vai fazer um trabalho de... Você vai encontrar, vai ver quais são os seus conflitos, seus traumas, suas questões, mas primeiramente reconhecer para depois você lidar com aquilo. Então é um trabalho muito, muito similar, é um trabalho de autoconhecimento, né, de autopercepção, né, e de desenvolvimento de sensibilidade, que é uma coisa que eu acho que falta muito, né, a questão essa hipervalorização de, como eu estou falando, de fórmulas exatas, de como isso, para chegar a isso, uma hipervalorização da racionalidade também, da técnica, né, só que nós temos outros sentidos, né, nós temos a intuição, nós temos... A sensibilidade em tudo é importante. Você perceber o outro, você vai lidar com um cliente, por exemplo. Você perceber como que o outro tá, até para tudo vai te ajudar, vai te facilitar, né? Depois para você abordar, para você, né, falar com a pessoa. Então, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Nossa, show. Tô falando demais, viu? Desculpa. Nossa, eu também adoro. Não, eu adoro falar e adoro ouvir, ainda bem, né, também. Bom demais. Mas, olha, Euler, foi muito legal esse papo. Eu acho que, assim, é uma coisa muito interessante. Convido vocês a conhecer o trabalho do Euler, porque é um trabalho muito legal.
Eu vou pedir pro Euler deixar as redes sociais dele também e alguma sugestão de trabalho dele que ele queira deixar aí pra galera conferir também. Uma coisa que eu queria te falar é assim, se você tem alguma última coisa a ponderar aí pro pessoal que você acha importante dessa coisa da relação que as artes cênicas, de modo geral, podem trazer pra vida das pessoas, pro dia a dia, né? Porque a gente tá falando aqui de uma experiência de vida, né? A gente acabou de falar sobre artes cênicas pensando no que foi a sua vida dentro disso, né? E eu acho que isso é uma coisa legal do podcast. E já vou deixar, antes do Euler concluir, já vou deixar aqui, pessoal, se inscrevam aí nas coisas, essas coisas tudo que todo mundo fala. A gente vai você tá ouvindo a gente no podcast, você não tá vendo a gente. Lembrar também que tem o vídeo no YouTube, então se você quiser ver a gente, vai lá no YouTube também que vai ter aí o vídeo. E é isso aí. Então, já vou deixar minhas redes sociais também, porque o Euler vai encerrar aqui pra gente. Então me sigam lá também nas redes sociais, @GuiFraia, que vocês vão ficar sempre com notícias aí do podcast também. Eu vou falar a questão para quem tem interesse de... É um trabalho até de autoinvestigação, inclusive dentro da psicologia nós temos o psicodrama, né? Eu não sei, aqui na PUC, eu não sei se tem aqui a questão do disciplina ser desenvolvido. Como disciplina, não sei. Tem. A PUC de São Paulo eu sei que tem. Então, é um trabalho sempre de autoinvestigação, né? O trabalho de atuação, antes de tudo, é um trabalho de autoinvestigação, um trabalho de autopercepção. E eu acho que isso, muitas vezes, é o que falta para muita gente, né? Buscar se perceber, se entender, ter autoconsciência. Então, não só artes cênicas, mas eu recomendo todo mundo a fazer todos os tipos de arte. Eu acho que a arte, ela toca nisso, né? Ela está nesse lugar de sensibilização, de trabalhar intuição, né? Esse mundo nosso que é tão um mundo cada vez mais mecânico, quadradinho, quadrado, é tudo muito... Então, eu acho que falta muita sensibilidade ao mundo, né? E o mundo está cada vez, parece que esse distanciamento, as próprias redes, acho que elas causam... Porque há uma aparente sensibilização, mas no fundo há um distanciamento absurdo que é totalmente artificial, né? E principalmente depois dessa pandemia que nós percebemos a falta que faz o contato humano, né? A questão humana. E nós somos seres sociais, não adianta. Nós chegamos até aqui, a humanidade chegou onde está, também por questões sociais, né? Por questões de coletivo, por questões de viver em grupo. Então nós temos essa necessidade, né? E eu recomendo a todo mundo, quem puder quiser fazer um curso de teatro, fazer um curso... Eu não vou nem vender meu curso, porque agora eu não tenho curso nenhum, tá? Mas tem curso aí na sua cidade, de onde você estiver vendo. Faz aí, vê se gosta. Eu não tô vendo, eu não sou nem vendedor, eu preciso aprender um pouco. Bem, compre. Eu não tô vendendo curso, não tô vendendo nada. Não tô só recomendando Isso daí é trabalho do coach. Deixa o coach com isso. Eu tô recomendando vocês a música, a pintura, a dança, teatro, a arte como um todo, né? Eu acho que isso vai vir só a somar com cada um de vocês. E é isso, queria agradecer aí. Muito bom. Pela oportunidade. Quer deixar seu Instagram aí pra galera? Meu Instagram é @EulerSante, né? Meu nome é Santi Euler, tá? @Santi Euler, tá invertido. Santi com TI, Euler, EULER. Boa. E só pra concluir, eu acho que isso tudo que você falou reforça ainda mais a nossa ideia dentro desse podcast. A nossa ideia é trazer temas gerais. Você falou aqui, por exemplo, da importância que é para um ator conhecer um pouco sobre tudo. Eu acho que, na verdade, essa é uma importância pra vida. Se a gente tá falando que talvez se envolver com a arte, né? E aqui a gente tá sugerindo uma parte do teatro como uma possibilidade. Se isso é importante para as pessoas em geral, é também importante para as pessoas em geral conhecer um pouquinho sobre cada coisa, até para se conhecer melhor, né? O que eu gosto? O que eu quero fazer? E no mundo hoje, engraçado, as próprias redes sociais, nós temos uma tendência a manter bolhas, né? Acho que por isso que temos tanto essa radicalização que existiu agora, porque cada um só se alimenta pela sua bolha, né? As pessoas não estão... Então o radicalismo, ele vive disso, ele vive através da retroalimentação daquelas mesmas ideias que está ali, né? Então quanto mais você puder variar, quanto mais você puder ver coisas diferentes daquilo que você gosta, experimentar coisas diferentes, eu acho que é válido para a tua vida, né? Para a vida de cada um. Experimente coisas diferentes. Experimente. Muito bom, Euler. Obrigado, viu, Obrigado cara? a você, valeu. Valeu demais.